e que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus nos encha com a sua luz, ilumine a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso querer, a nossa vontade, para colocarmos o nosso coração em sintonia, na mesma frequência de Deus, e uma vez compreendendo esta palavra, possamos sair daqui dispostos a viver, a colocar em prática. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos hoje no segundo domingo desta caminhada quaresmal. Começamos na quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas nós ouvimos o Evangelho, onde Jesus nos deu as ferramentas necessárias para a gente atravessar, para a gente chegar ao outro lado, para a gente chegar à Páscoa, porque toda a quaresma nos leva para a Páscoa, para a Semana Santa, para o Tríduo Pascal, cujo principal dia não é a sexta-feira, é o sábado santo, sábado de aleluia, é o grito da ressurreição. Então toda a liturgia está nos conduzindo até a Semana Santa, até a Páscoa. E Jesus nos deu essa ferramenta, 3 ferramentas. Na quarta-feira de cinzas a gente pôde refletir. As ferramentas para a gente chegar até o final, através da oração, jejum e caridade. Oração, jejum e caridade. Repetindo, oração, jejum e caridade. As 3 ferramentas que Jesus nos deu para a gente chegar até lá, para a gente atravessar. No domingo passado, Jesus deixou bem claro, a caminhada não vai ser fácil. A caminhada não vai ser fácil. Nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar dificuldades. Por isso que Jesus no domingo passado nos conduziu ao deserto e nos ensinou como podemos também vencer os 3 grandes inimigos da alma, e que Ele nos ajudou a combater no domingo passado, né? O próprio demônio, através das tentações que a gente viu, o demônio, essa inclinação que nós temos dentro de nós para o pecado, chamada concupiscência, os pecados da carne e por aí vai, e claro, essa mentalidade mundana, a busca pela felicidade, do jeito que o mundo oferece. Aprendemos que Deus investe em nossa felicidade, Deus quer os seus filhos felizes, mas do jeito dele, do jeito certo, não do jeito que o mundo oferece. Não essa felicidade passageira, ilusória, barata e que custa muito caro, que o mundo oferece. Então nós aprendemos domingo passado como vencer estas tentações, e Jesus nos ensinou. E hoje, o que que Deus quer nos ensinar hoje aqui? E nós temos, sempre o segundo domingo da quaresma, essa leitura da transfiguração de Jesus. A cena é clara. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. Quantos eram os apóstolos? Quantos eram? Quantos? Quantos foram com Jesus? Cadê os outros? Cadê os outros? Primeira reflexão, o convite é feito para todos. O convite é feito para todos, para subir a montanha. Onde é que Jesus estava? Como é que é o nome do monte? Monte Tabor. Monte Tabor. É montanha, tinha que subir. Nem todo mundo tem condições de subir, nem todo mundo quer subir. Para subir uma montanha, um morrinho, o que precisa? Pelo menos um mínimo de preparação, Tem que estar com o coração bom, é ou não é? Tem que estar com o coração bom, senão 2 passos já pedindo arrego, Então tem que estar bom das pernas. Pessoa que tem problema de articulação, enfim, desgaste, osteoporose, artrite, artrose, é complicado. É complicado, tem que estar bem para subir. Tem que estar com um pulmão bom, tem que levar uma água. E a caminhada é difícil, a subida é difícil. Então às vezes nem todo mundo quer subir não. Trazendo para o ponto de vista espiritual, minha gente, primeira lição que sai aqui. Primeira lição, do ponto de vista espiritual, não é fácil. Mas onde é que Jesus está? Na montanha. Onde é que Moisés subiu para conversar com Deus? Sinai. Onde é que Elias subiu para conversar com Deus? Monte Horebe. Onde é que Jesus está para conversar com Deus? Na montanha. Então, a nossa vida, o propósito de nossa vida. Pergunte para aquela pessoa que está falando, qual é o propósito de sua vida? Pergunte de novo, eu não fiz a pergunta ainda.
Qual o propósito da sua vida? É subir ou descer? O que ele respondeu? Subir ou descer? Porque existem dois movimentos, minha gente, presta atenção, ó. É subir ou descer, né? A escolha é sua. Tem que subir. Para subir não é fácil. Para subir uma montanha, olha as dificuldades que eu já elenquei. Imagina do ponto de vista espiritual. Mas se você quiser céu, caminho da cruz hoje. Caminho da cruz hoje. Se você quiser céu, você tem que subir. Cadê os outros? Cadê os outros? Talvez o convite foi feito, mas nem todo mundo está disposto a subir. Nem todo mundo está disposto a fazer um sacrifício. Nem todo mundo está disposto a fazer uma caminhada. Muita gente quer ficar no raso. Muita gente quer ficar na planície. É mais cômodo, mais fácil. Tem as facilidades que o mundo oferece. É aqui. Para que subir? Para que fazer esforço? Mas olha para aquela pessoa, só dá aquela olhadinha assim, ó, tipo assim, ó, pensando, dá aquela olhadinha assim, ó, a tua senha está chegando. A tua senha está chegando. E eu não vi você se preparar para subir ainda, hein? Eu não vi você. Se você ficar do jeito que você está, você vai descer. Você vai descer. E para muito fundo, né? Então, minha gente, para subir para o céu, tem que se esforçar. Então ali, Jesus escolhe 3, Jesus assim vai com 3, Pedro, Tiago e João. A gente sabe da importância desses 3, só para, entre parênteses, os 3. Pedro, porque é Pedro, primeiro, né? João, né, o apóstolo do amor, que vai fazer aquela grande teologia. E Tiago, por que Tiago? Por que Tiago está ali? Tiago foi o primeiro apóstolo que deu a vida por Jesus. Tiago foi o primeiro que morreu. Tiago, Pedro, Tiago e João. Aí eles sobem e de repente lá em cima, subiram para rezar, e lá em cima Jesus se transfigura e aparece no meio. Ele é o centro da lei dos profetas, de Moisés e Elias. A lei dos profetas, Jesus é o centro. E o que eles estavam conversando sobre a morte de Jesus? Presta atenção. Foi a primeira vez, minha gente, aqui está uma foto bonita, a glória de Jesus, esse Espírito iluminado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É como se Jesus fosse o sol. Não dá para olhar para o sol. Não dá para olhar para o sol. É tanta glória, é tanta luz, não dá. Assim é Jesus, naquela proporção infinitamente maior, é claro. Assim é Jesus. Só que Jesus veio até nós. E para a gente poder ver Jesus, para a gente poder sentir Jesus, tocar em Jesus, Ele assumiu a nossa forma humana. Ele é verdadeiramente Deus, sim. Verdadeiramente homem, sim, completo. Não duas pessoas, mas uma pessoa, duas naturezas, divina e humana, numa única pessoa. A glória de Jesus é grandiosa. Então Ele assumiu a nossa condição humana para que a gente pudesse vê-lo, porque senão a gente não conseguiria ver. E lá foi a primeira vez porque Jesus mostrou-se quem Ele é, do jeito que Ele é na eternidade, no céu. É assim. E Pedro viu essa glória de Jesus, a ponto de dizer assim: Pedro, é bom, Senhor, estarmos aqui. É bom, Senhor, estarmos aqui, porque eles viram a glória de Deus. E Moisés e Elias participando dessa glória. Esse é um presente que Jesus revela e quer mostrar para nós, por isso que Pedro e os discípulos somos cada um de nós. Por que Jesus aparece assim? Por que Jesus revela a sua glória? Por que Jesus mostra? Que intenção que tem a festa de hoje? Que intenção que tem o evangelho de hoje? A transfiguração é para cada um de nós, mas acima de tudo, Jesus tinha um propósito. Ele quis mostrar a Pedro. Jesus quis fazer isso para mostrar a Pedro. Por quê, Frei? Por quê? E para isso eu preciso que vocês me ajudem a dar um passinho para trás. Porque a amizade de Jesus e Pedro tinha se abalado. A amizade de Jesus e Pedro, o relacionamento tinha abalado. Por quê? O
que aconteceu antes? Estão lembrados lá em Cesareia de Filipe? Quando Jesus está com os discípulos e pergunta: o que as pessoas dizem a meu respeito? Aí os discípulos começaram a dizer: uns dizem que o Senhor é Elias, outros João Batista, outros Jeremias ou um dos profetas. Aí o que Jesus faz? E para vocês? E para vocês quem eu sou? Pedro toma a palavra e diz assim: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus fica espantado. Nossa, Pedro, parabéns, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu te revelou isso. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão sobre ti. Nossa, e aí Jesus viu tudo isso, falou tudo isso. Então agora eu tenho que, já que vocês sabem que eu sou o Messias, o Filho de Deus vivo, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu vou para Jerusalém, lá vão me prender, lá vão me torturar, lá vão me crucificar, lá vão me matar, e eu vou ressuscitar. Jesus disse isso, os discípulos ficaram espantados. Pedro pega Jesus à parte e fala assim: Jesus, Senhor, para com isso, a galera está assustada, para de falar essas coisas, para de falar em morte em Jerusalém, que isso, vamos ficar aqui, para de falar. Aí o que faz Jesus? É mesmo, Pedro, eu acho que eu estava exagerando. Não. O que faz Jesus? Pega Pedro pelo braço, se coloca no meio. O que Jesus disse para Pedro? O que Jesus disse para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa igual a Deus e mais igual aos homens. Então, por quê? Pedro quis tirar Jesus da finalidade, Pedro quis tirar Jesus do foco, Pedro quis tirar Jesus da sua missão. Pedro estava vacilando já na fé, já não queria mais que Jesus falasse de cruz, já não queria falar de renúncia, de sofrimento, de entrega. Pedro não queria mais. Era bom, Jesus multiplicava pão, caminhava sobre as águas, curava as pessoas, é bom ficar por ali. Para que falar de cruz? Afasta-te de mim, Satanás, vai dizer Jesus a Pedro. Então a amizade dos dois estava abalada, concordam? A amizade dos dois estava abalada. Por isso que Jesus na montanha se transfigura para dizer para Pedro: o recado é a Pedro, e o recado é para cada um de nós. Pedro, olha, você está vendo como é que eu estou ficando. Essa é a transfiguração, essa é a glória. Mas o importante de tudo isso, minha gente, o importante de tudo isso para Pedro, o mais importante vem agora. De repente ali no meio daquela glória, no meio daquela cena, daquele acontecimento grandioso, veio uma voz do céu. Veio uma voz do céu. E o que dizia essa voz? De quem era essa voz? De quem é essa voz? De Deus. E o que essa voz dizia? Este é o meu filho amado, o escolhido. Este é o meu filho amado. A voz dizia assim: escutai-o. Talvez a expressão mais linda, mais forte é essa: este é o meu filho amado, escutem a Jesus. Era a voz dizendo para Pedro: Pedro, para de escutar outras vozes por aí, Pedro. Para de escutar a voz do mundo, Pedro. Para de escutar os conselhos do mundo, Pedro. Escute Jesus, escutem o meu filho, escutem a voz dele, porque ele é a referência. Isso é um recado direto para cada um de nós. Que vozes nós estamos escutando? Que conselhos nós estamos ouvindo? Que conselhos nós estamos dando? Que vozes estamos ouvindo em nossa vida? É a voz de Deus ou é a voz do pecado, do mundo, que o mundo oferece? Por isso, minha gente, essa celebração de hoje, essa festa de hoje, esse momento, esse evangelho, fala da transfiguração. O que é transfigurar? E talvez agora venha a parte mais fundamental para a nossa vida. Jesus se transfigurou. A graça de Deus, minha gente, a graça de Deus na sua vida, a graça de Deus em nossas vidas, faz com que a gente se transfigure.
faz com que a gente resplandeça a luz de Deus em nossas vidas. Quando nós estamos debaixo das asas de Deus, debaixo da graça de Deus, a nossa vida se transfigura, o nosso rosto brilha. Por quê? Porque somos pessoas que rezamos mais, damos valor à Eucaristia, às coisas de Deus, não banalizamos e não brincamos com as coisas de Deus. Então a nossa vida resplandece, apesar das dificuldades, a nossa vida resplandece, porque debaixo da graça de Deus nós nos transfiguramos. Mas eu tenho que falar do outro lado. Eu tenho que falar do outro lado. O que acontece quando nós nos afastamos da graça de Deus? Quando nós nos afastamos da cruz? Quando nós nos afastamos das coisas certas de Deus? Quando deixamos o pecado tomar conta de nossa vida, de nossas escolhas? Em lugar de nós nos transfigurarmos, o pecado nos desfigura. O pecado nos desfigura. A ponto, minha gente, o pecado é tão mau, que quando a gente está metido nessa dinâmica do pecado, a gente não se reconhece mais. Quem sabe o que faz e quando peca, sabe, porque vem a acusação, vem a consciência, vem o remorso. A gente não é capaz nem de se olhar no espelho, porque a gente não se reconhece, porque o pecado nos envergonha, o pecado nos desfigura. E a gente tem que lembrar, por que da transfiguração? Jesus mostrou a sua glória, porque todos nós, quando nascemos com a imagem e semelhança de Deus. Nós nascemos com a imagem e semelhança de Deus, e o pecado vai nos fazendo com que a gente se desfigure, aquela imagem e semelhança de Deus vai ficando cada vez mais distante, a ponto de nós não nos reconhecermos. Tamanho é o pecado, porque ele nos desfigura, destrói a nossa imagem, a gente fica com o rosto triste, envergonhado, cheio de remorso. Diga para aquela pessoa que está ao seu lado: você que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Olhe para essa pessoa, olhe sem medo. Agora olha de novo, olha no que você está se tornando. Olhe no que você está se tornando. Cadê aquela imagem? Cadê aquela imagem e semelhança? Diga de novo assim: não, você está se desfigurando. Não se desfigure, não se desfigure. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para aquilo que a segunda leitura nos colocou muito bem. Aquele que peca, tem muita gente aí andando como se fosse inimigo da cruz, porque o pecado nos desfigura, minha gente. O pecado tira o brilho de Deus em nossas vidas. O pecado tira a graça de Deus de dentro de nós, nos desfigura. E aí está a nossa escolha, minha gente. A nossa escolha. Hoje temos a capacidade de entender aqui, ou seja, a glória, subir a montanha do ponto de vista espiritual, subir a montanha, estar com Deus, glorificado, transfigurado. Ou, se a gente seguir nesse ritmo, que cada um de nós sabe que ritmo que está, a gente vai se desfigurando, vai perdendo a graça, a glória de Deus em nossas vidas. A escolha é sua. Diga para essa pessoa assim: a escolha é sua hoje. Diga de novo: a escolha é sua. Então melhore um pouquinho esse rosto aí, né? Melhore um pouquinho mais esse rosto aí, né? É um rosto transfigurado. E como é que a gente se transfigura, minha gente? Vida de oração, Eucaristia. Domingo passado Jesus nos ensinou a vencer as tentações. Como? Pela força da oração e pela palavra. Pela oração e pela palavra. Como é que nós nos transfiguramos? Subindo a montanha. Subindo a montanha. Não te digo para você subir o Everest da vida, mas assim, suba espiritualmente. Eleve a tua alma, engrandeça a tua alma com as tuas escolhas, com a tua vida de oração. Enobrecer a tua alma, engrandecer a tua alma, porque você não foi feito para descer, você foi feito para subir. Mas a subida é uma escolha, e essa escolha hoje está diante de você.
Se você quer continuar onde está, na planície rasa da vida, ou se você está disposto hoje a subir para ver a glória, para participar da glória, para ter a tua vida resplandecente ainda mais. Amém? Amém? Amém?